Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um tema que é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Vamos falar um pouco sobre essa questão da cristianização das nações, ou esse pensamento que muitas vezes a gente tem de cristianizar o mundo ao ponto de cessar toda perseguição, todo o sofrimento dos cristãos por conta de perseguição, de calúnia e de investidas do mundo contra o cristianismo. Paulo ele nos dá uma palavra, ele nos deixa uma palavra de reflexão quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele diz assim no verso 12: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É interessante que essa é a última carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele está dando algumas diretrizes para Timóteo. E é interessante esse texto aqui, porque ele fala que os cristãos que querem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguição. Agora no capítulo 4, da mesma epístola, no verso 3 e no verso 4, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E é por conta desse motivo de não aceitarem a verdade, não aceitarem a palavra de Deus, a sua doutrina, os seus mandamentos, as suas regras, a sua regra de conduta, a sua questão ética, que eles voltarão às fábulas. Esse cenário que a gente encontra aqui, Paulo falando que vai acontecer, ele está falando, eu acredito que ele está falando com base na própria fala de Jesus do Sermão do Monte. Porque no capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver do versículo 15 até o versículo 31, ou desde os princípios das dores ali, até a grande tribulação que Jesus apresenta ali, a gente vai ver que é esse cenário. O que Paulo está falando aqui é o que Jesus falou lá em Mateus. Então, esse cenário que é armado e que nos é mostrado é a realidade que nós vamos viver nestes últimos tempos, e é o que nós já estamos vivendo, que é uma perseguição a todos aqueles que querem viver o cristianismo legítimo. Todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo padecerá perseguição. E na grande tribulação, ou no sermão escatológico que Jesus apresenta ali em Mateus, correlatos com Marcos e com Lucas, tá? Vai ver que a perseguição ela se dá em nome de quê? Em nome de Jesus. Né? Sofrerão perseguição por quê? Por causa do meu nome. Então, isso corrobora com o que Paulo está falando, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não pense você que o mundo será cristianizado. Não pense você que o Brasil será cristianizado, que o Brasil será de Jesus ao ponto de não haver nenhuma perseguição, nenhum sofrimento à igreja, nenhum levante de Satanás contra o povo de Deus. Não se engane, não se engane. Não haverá um período antes do milênio em que o mundo será de Nosso Senhor ao ponto de Satanás ser preso lá no milênio, tá? E então cessar essa violência, essa perseguição contra os seguidores de Deus, contra os servos do Senhor, contra os seguidores do Cordeiro. Então não se engane que enquanto não acontecer a implantação do reino de Deus de forma literal e plena no mundo,
nós não vamos sofrer. Tá? O mundo não será cristianizado. Não se engane. Por isso que Paulo nos deixa aqui um alerta. E por isso que nós devemos perseverar, como o próprio Cristo fala, até o fim. Porque é na base da perseverança que nós conquistamos, de certa forma, conquistamos a presença de Cristo, as bênçãos do Senhor e a força que nos guia até a vinda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.